Tudo bem? Vocês estão bem? Boa noite. Deus abençoe você que está entrando, abençoe sua vida. Em nome de Jesus. E eu quero cumprimentar cada um com a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. E nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Deus vai estar falando ao seu coração. Com certeza você vai ser abençoado, abençoada. Em nome de Jesus. Então, oração para que seja restituído. É Salmo 43, tá? Quem quiser abrir a Bíblia aí para acompanhar, é o Salmo 43. Diz assim, ó: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e Deus meu. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, pedir que o Senhor esteja nos dando entendimento da tua palavra, quebrantando nosso coração, abençoando nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor, abençoando os nossos olhos para que nós possamos ver tudo aquilo que o Senhor deseja que nós vejamos, em nome de Jesus. Amém. Te pedimos também, ó Deus, que a palavra do Senhor desça do céu revelada de maneira simples, quebrantando nosso coração para que nós possamos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Aqui, o salmista clama a Deus por justiça, pedindo para que o Senhor esteja pleiteando a sua causa contra toda a gente ímpia. Na Bíblia, impiedade é pecado, injustiça, tudo que é contrário à vontade de Deus. E aí ele vem: me livra do homem fraudulento e injusto. Então a palavra de Deus nos ensina a nós levarmos ao Senhor, levarmos a Deus
todas as demandas, todas as nossas tudo que aquilo de injustiça que a gente passa, a gente apresentar diante do Senhor. E aqui ele está falando com o Senhor. Pleiteia, Senhor, toma a minha causa, me faz justiça e me livra do homem fraudulento e injusto. Aí ele vem, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Tu és o meu Deus, a quem eu confio, em quem eu deposito a minha confiança. O Senhor é o lugar seguro, o meu Deus, o meu abrigo, o meu justo juiz, em quem eu confio. Por que me rejeita, Senhor? Ele está clamando. Por que me visto de luto, sofrimento, por causa da opressão do inimigo? Então temos na nossa vida situações que vêm contra nós e às vezes nós não fizemos nada. É perseguição. Às vezes a gente passa por perseguição no trabalho, por perseguição em lugares diversos da vida. E o Senhor é o justo juiz que vê todas as coisas. Mesmo o Senhor vendo aqui o salmista, ele clama a Deus, ele busca o Senhor em oração. E nós devemos também buscar o Senhor em oração. Clamar, falar para o Senhor. Senhor, olha para a minha situação, Senhor. Olha para mim, olha o que eu tenho passado, olha o que nós temos passado, Senhor. Age em nosso favor, desce, opera, nos livra do homem fraudulento, do homem injusto, da opressão do inimigo que vem contra nós. Nós somos o teu povo, Senhor. A tua mão poderosa seja sobre as nossas vidas para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar. Envia a tua luz e a tua verdade, Senhor. Nós queremos a tua verdade, que a tua verdade se estabeleça. Nós queremos que a tua verdade, a tua luz brilhe sobre nós, que a luz do Senhor brilhe no nosso rosto, em nome de Jesus. A tua verdade nos guie e nos leve para um lugar seguro, pois nós confiamos no Senhor, nos alegramos com a verdade. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Deus é a nossa alegria. Deus é a nossa alegria. E com a harpa louvarei, ó Deus, o meu Deus, com alegria. E aqui ele fala para ele mesmo, para a própria alma dele. Porque está abatida minha alma? E porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Ele fala com ele mesmo, com a alma dele, com os sentimentos dele. Por que você está abatida? E porque perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele está falando para ele mesmo, por que você está abatida? Pois ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então o Senhor é a nossa salvação. Por mais que a gente está passando por uma situação difícil, por mais que a gente se entristeça, por ver tanta injustiça,
A nossa fé nos mostra que nós ainda nos alegraremos por ver a justiça de Deus sendo estabelecida em lugares que hoje nós não vemos, mas nós cremos pela fé que nós temos na palavra de Deus que nos garante, nós veremos, porque Deus é a nossa alegria. A nossa alegria está em Deus, e o Senhor é quem faz justiça pelo seu povo, por aqueles que depositam a sua confiança nele. Então, o Senhor é o alto refúgio, o Senhor é a luz que vai brilhar no nosso rosto, o Senhor é a nossa alegria, é a fonte da nossa alegria. Então, a palavra de Deus nos garante que nós somos mais que vencedores em Jesus. Ele já venceu e nossa fé está firmada em Cristo. Então nós somos mais que vencedores, pois ele já venceu. E a nossa fé está firmada em Deus, que já venceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus intercedendo por nós. Então nós somos mais que vencedores em Cristo. E nós somos testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. Então, se a tua fé está firmada em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Então, a nossa vida aqui na terra seja para o louvor da glória do Senhor. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, nós estamos declarando a vitória no nome de Jesus. Declarando a vitória na minha vida, na sua vida, na vida da nossa cidade, daqueles que creem, do povo de Deus, que chama pelo seu nome. Então nós somos testemunhas vivas do Senhor Jesus, aonde a gente está. Então o Senhor nos chama para nós iluminarmos aonde a gente estiver. A gente é agente de Deus aqui. O Senhor deseja que a gente abençoe outras vidas, que a gente faça a diferença aonde a gente está. E nós vamos vivendo e sendo abençoadores, obedecendo ao Senhor, andando na direção do Espírito Santo de Deus, e a mão poderosa de Deus é sobre a vida daquele que crê, que confia no Senhor, na palavra lida, na palavra compartilhada pelo Espírito Santo de Deus. Então, não fique abatido, confie, tenha fé no Senhor, porque o Senhor pleiteia a nossa causa quando nós confiamos nele e nós clamamos ao Senhor. Senhor, age em nosso favor, porque a justiça pertence a Deus. Nós não temos que fazer justiça com as nossas mãos. A Bíblia diz que a justiça pertence ao Senhor. Então nós clamamos porque nós reconhecemos que Deus é todo-poderoso e a justiça pertence ao Senhor. Então a gente pede que o Senhor nos livre do homem fraudulento, do homem injusto, do homem ímpio, do homem mau. Pedimos proteção, pedimos a Deus que a luz dele, a luz do Senhor brilhe sobre nós e que a justiça e a verdade do Senhor nos guie, sempre nos guie
pela vereda da justiça, pelo caminho correto. Porque o Senhor é a nossa alegria. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria e o Senhor é a nossa força. Então, às vezes, a nossa alma fica abatida, mas o Senhor renova, nos renova. Quando nós lemos a palavra, a nossa alma é fortalecida. E nós vemos, fortalece a nossa fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então a nossa fé é fortalecida. Quando nós olhamos para a palavra e o Espírito Santo ministra verdades na nossa vida. E nós vemos que Deus é a nossa salvação. Em Deus está a nossa salvação, está a nossa alegria, a nossa vida, a nossa força, o nosso Redentor, o nosso Deus, a nossa justiça. Então nós continuamos crendo, continuamos confiando, depositando nossa confiança no Senhor, porque com Deus não tem nenhuma causa perdida. Nunca perdeu uma batalha, não vai ser agora que vai perder. Então confie e se alegre no Senhor. Aí alguém pode pensar, alegrar sim, pela fé, pela certeza da vitória. Nós nos alegramos, porque o Senhor é vencedor. E quem tem a fé firmada nele, tem a certeza da vitória. Então se alegre. Se alegre. Porque nós somos mais que vencedores. Quem confia no Senhor é mais que vencedor. Não está preso às coisas que veem, mas enxerga além. Pela fé nós vemos além. Então firme seus passos em Deus, na palavra de Deus. Baixe o aplicativo da Bíblia no seu smartphone e cada dia você entra, você vai ler um trecho da palavra, sua vida vai ser edificada, fortalecida. Quem entra aqui sabe que eu não peço nada, nem curtida. Você é livre em Cristo. Nós somos livres em Cristo para adorá-lo, para buscá-lo. Então eu não peço nada aqui. Eu entro quando eu sinto que é para eu entrar, para eu entregar uma palavra direcionada por Deus, movida por Deus, eu entro, abro e entrego. Depois eu compartilho, baixo em outras plataformas. E eu tenho certeza que vidas são alcançadas, que pessoas são edificadas, porque o Espírito Santo, ele faz assim, como ele quer. Ele sabe para quem é a palavra, ele sabe quem precisa, e o Espírito Santo, ele é quem usa o vaso. Nós somos um canal. Se ele quiser, ele usa uma pedra, ele usa uma mula, ele usa quem ele quer. E a honra, a glória, o louvor é para Deus. Então, os dons Deus entrega para quem quer, para a edificação do corpo da igreja de Cristo.
e a igreja do Senhor está espalhada sobre a face da terra. Então, o Senhor, Ele faz da maneira como Ele quer. E a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Então, o Senhor, Ele confunde os sábios na sua própria sabedoria. Aquele que julga ser muito sábio fica confuso, porque Deus trabalha como Ele quer. E quem é o homem para falar que Deus trabalha assim ou trabalha de outra maneira? Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Deus faz como Ele quer, trabalha como Ele quer. Deus é maravilhoso, poderoso, grande, poderoso, maravilhoso. Então, que você possa baixar o aplicativo no seu telefone e você vai ser abençoado. Eu tenho sempre o aplicativo do meu telefone, gosto de ler na Bíblia física, a Bíblia de papel. Eu tenho aqui, ó, letra grande, letra gigante, aliás, que é bem grandinha a letra. A letra que eu uso é gigante, nem sei se é jumbo, letras gigantes. E no celular também. Então é bom, muito bom, porque aí notifica, você está sempre com o celular na mão, porque hoje a gente usa celular para todas as coisas, celular para pagar conta, celular para receber, celular para enviar mensagem, e você tendo também um aplicativo da Bíblia no celular, você vai com certeza ler a palavra todos os dias. Então, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a sua saúde, que você seja abençoado, Deus abençoe seus relacionamentos, abençoe seu casamento, abençoe a sua vida sentimental, seus sonhos, seus desejos, tudo na sua vida seja abençoado, né? Seus sonhos, os desejos do teu coração, que o Senhor esteja abençoando você. E a Bíblia diz que quando nós fazemos do Senhor o nosso bem maior, o Senhor concede, inclusive, os desejos do nosso coração. Então, volte a sonhar, sonhe, apresente ao Senhor seus sonhos, seus desejos, diante daquele que pode todas as coisas. Né? Para Deus não existe impossível dificuldade. Deus, Ele pode todas as coisas. Então, apresenta ao Senhor seus sonhos, suas aspirações diante do Senhor, porque Deus, o nosso Deus, Ele não mudou. Ele opera. Ele opera. Então, aonde tem uma dificuldade, tem uma oportunidade de Deus operar um milagre, de Deus confundir os que se acham sábios, entendidos. Quantas vezes o Senhor confunde os médicos, quando a medicina fala, não tem jeito, Deus opera, e os médicos ficam sem entender. Porque pela medicina, eles falam, não tem como. Mas o Senhor, Ele confunde os que são, os que acham que são, aqueles que entendem. O Senhor é o mesmo. O Senhor opera. Ele faz, Ele desfaz, Ele faz todas as coisas. Então, coloque tua confiança no Senhor, deposite sua confiança em Deus, peça ao Senhor que aumente a sua fé, mais, a cada dia acrescente mais fé,
para crer nas maravilhas do Senhor, nos propósitos do Senhor, se coloque nas mãos de Deus, pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Me dirige, me guia. Eu quero que o Senhor me use, porque o Senhor, ele não chama pessoas capacitadas, ele chama as pessoas que não são, para ele capacitar. Então, se coloque nas mãos de Deus. Nesse tempo, o Senhor tem chamado pessoas para a obra, para ser instrumento nas mãos dele. Então, se permita, se deixe ser usado pelo Senhor, porque quando nós obedecemos ao Senhor e quando nós abençoamos outras pessoas, nós é quem somos mais abençoados. Quando a gente abençoa, quando a gente ora, quando a gente obedece, nós somos os maiores abençoados. Você não tem dúvida disso. Quanto mais a Bíblia fala, melhor é dar que receber. Então, quanto mais a gente abençoa as pessoas, quanto mais a gente compartilha aquilo que o Senhor deseja, quanto mais a gente ora por outras pessoas, mais Deus nos abençoa. Mais Deus vai nos abençoando. E a palavra de Deus diz também: de graça recebei, de graça dai. Então, eu recebo do Senhor de graça, e de graça eu abençoo. E Deus me abençoa. E Deus vai nos abençoando. Então, a matemática de Deus é diferente. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Então, não retém a bênção de Deus para você. Deus está te abençoando. E eu não estou falando aqui de nada de material. Eu estou falando, Deus abençoa em todas as áreas. Quanto mais a gente abençoa as pessoas, orando, desejando bem, fazendo bem, mais nós somos abençoados. Assim que funciona. Deus nos abençoa. Então, se Deus entregou para você talentos, dons, use, não enterre. Use aquilo que Deus te deu. Deus te deu dom do ensino, o dom ou seja, de compartilhar a palavra. Compartilhe a palavra, né? Deus te deu o dom, seja qual dom que for, use para a glória de Deus, abençoe outras vidas e Deus vai te abençoar. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você vai sendo. Então, quando a gente não usa aquilo que Deus deu, a gente deixa de ser abençoado. Né? Igual a Bíblia fala da parábola dos talentos, teve um que recebeu um talento e enterrou. Ou seja, ele não usou aquilo que ele recebeu. Então, a gente é exortado pela palavra a nós usarmos com zelo os dons, ou seja, com responsabilidade, na direção do Espírito Santo de Deus, para abençoar outras pessoas, na direção do Espírito Santo, ou seja, não querendo manipular o Espírito Santo, mas deixar o Espírito Santo nos usar. O Espírito Santo é Deus. Ele usa as nossas vidas conforme a vontade dele, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, quanto mais a gente
desce na presença de Deus. Quanto mais a gente reconhece que Deus é Deus, soberano, poderoso, e nós precisamos dele, que nós somos falhos, pecadores, erramos, precisamos das misericórdias do Senhor todos os dias, precisamos do perdão do Senhor todos os dias, e damos a Ele de fato toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Somos abençoados, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa com saúde, Deus abençoa nossa família, abençoa nossos filhos, abençoa nosso relacionamento, abençoa os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, a nossa igreja, a nossa cidade, porque nós sabemos, a Bíblia diz que toda dádiva, tudo que tem de bom vem do alto, vem de Deus. Todas as bênçãos vêm da parte de Deus. Todas as bênçãos vêm das mãos de Deus para nós. Nós reconhecemos, se nós somos abençoados, é porque Deus tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Quando nós abençoamos, que Deus te abençoe, e a pessoa fala amém, a bênção do Senhor repousa sobre a vida da pessoa. Se a pessoa rejeita, a bênção volta para nós, porque nós abençoamos pela fé outras vidas. Quando você fala amém, você recebe a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, abençoe seu trabalho, abençoe sua família, abençoe tudo que você faz, seus estudos, tudo seja abençoado pelo Senhor, que em nome de Jesus, toda força contrária à vontade de Deus na sua vida caia por terra em nome de Jesus. Tudo que vem, toda inveja contra a sua vida, eu repreendo em nome de Jesus. Toda força contrária seja desfeita, cancelada, anulada, amarrada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome. Sangue de Jesus Cristo tem todo o poder, todo o poder. Que o sangue do Senhor Jesus seja a cobertura da nossa vida, seja sobre a nossa vida para nos proteger, nos guardar de todo o mal, em nome de Jesus. Deus abençoe sua noite, que você tenha uma noite abençoada, tranquila, cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe.